Bem, o tema da mensagem de hoje é Tempos Difíceis, uma advertência. Nós queremos ver primeiro que o apóstolo Paulo preveniu a Timóteo que nos últimos dias aí está escrito, cadê o próximo? Sobreviriam, está escrito, sobreviriam. Tempos difíceis. Ele diz assim, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque os seres humanos seriam egocêntricos. Aliás, o ser humano é, por natureza, egocêntrico. Isso se revela desde a mais tenra idade. Quando você toma um brinquedo de uma criança, ele toma da outra criança e diz, é meu. Você já viu isso muitas vezes, e eu creio que todos nós já vivenciamos isso. E, na realidade, todos nós, humanamente falando, na nossa natureza carnal, somos egocêntricos. Mas ele diz que isso ia acontecer num grau de intensidade maior. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Antes disso, é importante dizer também o que significa essa expressão nos últimos dias. Os últimos dias são desde que Jesus veio até a sua segunda vinda. Então, já são decorridos já quase 2000 anos que Jesus veio e esperamos a sua volta para qualquer momento. E não amanhã nem depois, algumas coisas dizem, as escrituras devem acontecer antes disso, a manifestação do anticristo, é assim que eu creio. Mas o fato é que nós estamos mais perto do que nunca deste final dos últimos dias. Então, vale a pena atentar para o que é dito aqui, que foi dito a Timóteo. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque os seres humanos seriam egocêntricos. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, quer só para si, quer acumular coisas para si, quer ter mais e mais, não se contenta com o que tem, orgulhosos. O ser humano, na sua natureza humana, ele não desce do seu pedestal, ele não perde a razão, ele quer ter sempre razão em todas as coisas, e ele se comporta como se fosse uma pessoa impecável, e daí o orgulho, daí a arrogância, por isso que o texto diz também que eles seriam arrogantes, blasfemadores. O que é blasfêmia? Blasfêmia é falar mal, principalmente de Deus, é falar mal da vida que Deus deu para você e para mim. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas cristãs, crentes em Jesus, falando palavrões. E eu queria que, quando você diz palavras que eu não quero nem repetir aqui, por mais simples, qualquer murmuração que você balbucie, você está reclamando da vida, está reclamando daquilo que você está vivendo com a permissão de Deus. Muitas vezes como resultado do seu pecado.
E muitas vezes porque você é cristão, se você está vivendo a vida cristã, mas se você está vivendo a vida cristã, eu não creio que você vai blasfemar. Mesmo que você sofra, porque se você sofre por amor a Cristo, é porque você está dando testemunho de Cristo. Mas normalmente as pessoas soltam palavrões, e pode ser o mais elementar possível, tudo aquilo que denota que você está aborrecido, irritado, chateado. Todos nós podemos ficar irritados e nos irritamos, mas temos que ter cuidado com a maneira como nós reagimos quando ficamos assim. Os homens, os seres humanos seriam blasfemadores, desobedientes aos pais. E hoje nós vivemos num tempo em que os pais parece que pensam que devem dar toda a liberdade aos filhos e não ensinam os filhos a aprender a obediência desde a mais tenra idade. Muitas vezes perguntam aos filhos o que é que devem fazer, como se eles fossem os pais, e os pais se tornam como filhos. Ingratos. A ingratidão é uma coisa terrível, mas ela é característica do ser humano sem Cristo. Ímpios, praticantes da impiedade, praticantes do mal, sem afeição natural. Isso implica em falta de amor, falta de consideração. Implacáveis, isto é, inflexíveis, inquebrantáveis, intransigentes. Caluniadores, e a calúnia é uma característica do diabo, mas é a característica do homem sob o seu domínio também. Isso implica em ser maledicente, significa em falar mal, em ouvir dizer e sair por aí falando mal da pessoa, sem domínio de si, falta de domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Misericórdia, né, gente? Mas é isso que eu e você somos fora de Cristo, sem Cristo. Todos nós podemos ter, às vezes, uma aparência mais polida, mais educada, mas no íntimo, se não estivermos em Jesus, é isso que vai sair, é isso que vai se manifestar. A Bíblia disse, aliás, foi o Senhor Jesus quem disse, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E essas coisas todas revelam aquilo que é o homem separado de Deus. Agora, o apóstolo disse, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Por quê? Porque os seres humanos seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Volta um pouquinho, por favor. Aí. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que significa isso? Tiago, escrevendo sobre o assunto, ele disse assim, Tiago 4:4, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ele está falando do sistema do mundo, que busca satisfação nas coisas que o mundo dá. Normalmente, e eu estou me lembrando agora da parábola do filho pródigo, quando ele pediu a divisão dos bens ao pai e pediu a sua parte na herança e saiu
e gastou tudo que o Pai lhe dera em prazeres que o mundo oferece. O apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, versos 15 a 17, disse assim: Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui fala em desejos da carne, coisas normalmente gostosas. O pecado é sempre gostoso, em todas as suas formas, em todas as suas manifestações. Até o comer, além do que devemos, é pecado. Não porque Deus não queira que nós comamos, mas porque nós comemos mais do que precisamos, enquanto tem tantas pessoas que não têm o que precisa comer. Mas a questão é que todo desejo é legítimo, desde que ele seja dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu para nos abençoar, não é para nos causar cerceamento, para nos causar impedimentos. Tudo que Deus diz na sua palavra é para nos abençoar. Então, nem tudo que eu desejo para satisfazer a minha carne é legítimo. Embora tudo que Deus criou seja bom dentro dos critérios que Ele estabeleceu para que nós usufruamos daquilo que Ele nos deu e nos fez para participar. Mas Ele fala aqui dos desejos dos olhos. E aqui está em pauta o consumismo. É uma coisa que é muito boa, todos gostam de fazer e de comprar. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque enchemos muitas vezes a nossa casa de entulhos, de coisas que, se usarmos uma vez, é muito. Mas o desejo dos olhos é uma coisa que fascina, que encanta, que deslumbra. E basta você ver que o outro tem para você desejar também ter. E a soberba da vida fala do seu desejo de ser alguém que seja notado, seja visível, seja exaltado, seja engrandecido. Isso é totalmente fora dos padrões e dos propósitos de Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas, por nutrirem complexos terríveis de inferioridade, elas têm a necessidade de se notabilizar, de ter visibilidade, de aparecer, mas nós devemos buscar exatamente o contrário. É importante que Ele cresça e que nós diminuamos. Isso é muito bom de dizer, mas não é muito fácil de viver. Nós devemos buscar em tudo a glória de Deus, o louvor, a exaltação de Deus. E quando fazemos isso, nós somos profundamente abençoados, porque estamos dentro daquilo para o que nós somos criados e recriados em Cristo Jesus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Mas o texto diz que essas coisas não procedem de Deus, mas do mundo. O texto que nós, 2 Timóteo 3:4b, diz: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E no verso 6 e 7 nós lemos assim:
pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, tanto quem faz quanto quem aceita e se deixa enganar, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Isso sugere pessoas que estão aprendendo, de alguma forma, há ensino, há orientação, mas elas nunca aprendem. Isso me fez pensar que o apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, estava pensando naqueles com os quais Timóteo haveria de lidar, e possivelmente dentro da igreja mesmo. Nós vimos que a igreja de Corinto tinha problemas, e as igrejas do Novo Testamento, todas elas tiveram muitos problemas, que são tratados, são objetos de advertências, de repreensões, de orientações, de admoestações. E, possivelmente, Timóteo, que era pastor, novo, estava sendo orientado pelo apóstolo Paulo para que ele soubesse como agir e entender essas coisas. Mas ele declarou: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e perguntamos por quê? Porque os seres humanos teriam forma de piedade, mas negariam o poder dela. Tendo forma de piedade, o que é piedade? Piedade é uma palavra grega, é uma palavra que é traduzido para o português como piedade, mas o significado é devoção a Deus. Terão forma de devoção a Deus, mas negando o poder dela. Devoção significa ser devotada àquela pessoa. E quando você é devotado a Deus, você ama a Deus, você busca a Deus, você teme a Deus, você quer mais dele, você quer estar com ele. Isso implica em vida com Deus. E muitas vezes nós podemos ser religiosos, podemos praticar determinados ritos religiosos, mas falta relação com Deus. Falta relação de amor com Deus. Lá no Velho Testamento, o Senhor disse por boca de Moisés: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E com toda a sua força. Jesus acrescentou, lá em Deuteronômio 6, são 4 itens e Jesus acrescentou mais um. Se não me engano, é o entendimento que ele colocou. Mas isso significa ser devotado a Deus, viver para Ele, andar com Ele. Você fala: eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr comida em casa. A gente pode fazer isso e ser devotado a Deus. Eu tenho que estudar. A gente pode fazer isso e ser devotado a Deus. Só que nós temos que entender que Ele tem que ter a primazia, é o primeiro lugar. E a gente busca tantas coisas e deixa Ele para o final. Isso revela que há uma incoerência na nossa vida. Por isso ele diz: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Se eu sou devotado a Deus, se eu amo a Deus, se eu quero Deus, então eu tenho que gastar tempo com Ele. Mesmo que seja não o tanto que eu gostaria, mas o tempo que eu tenho. E a gente gasta tempo com aquilo que ama. E você gasta mais tempo com quem você ama mais.
Então isso revela onde está o seu coração. Nós temos que ter cuidado, portanto. Então, ele fala de 5 características que queremos ver aqui. Versículo 7. Eles estariam sempre aprendendo e nunca conseguiriam chegar ao conhecimento da verdade. Eu creio que nenhum dos que estão aqui há bastante tempo podem negar ou podem admitir que não estão sempre aprendendo. Agora, a questão básica é se você conhece a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora de procedimentos, é mudança de vida, é renovação da mente. Eu posso ouvir simplesmente para cumprir uma obrigação, eu posso estar aqui simplesmente para fazer o dever de casa, para a minha consciência ficar tranquila, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é você ouvir, tomar tenência e buscar viver aquilo, não porque você possa, mas porque Deus te capacita para viver a palavra dele. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Segunda característica, eles resistiriam à verdade. E do mesmo modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Quem são esses Janes e Jambres? Eles não são mencionados na Bíblia, a não ser aqui. E uma literatura judaica se refere a esse Janes e a este Jambres como sendo aqueles que foram participantes do que eu vou ler agora em Êxodo capítulo 7, versos 10 a 12. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele, isto é, o bordão dele, virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas, ou seja, com os poderes das trevas. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Ou seja, fizeram igualzinho Moisés tinha feito. Mas há um detalhe aqui. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. E não foi o único sinal que eles fizeram ali diante de Faraó. No entanto, eles resistiram àquela realidade. Eles viram que eles não puderam fazer o que Moisés e Arão fizeram, pelo poder de Deus. Então, nós temos que ter cuidado para não resistirmos à verdade, para não tentarmos dourar a pílula, ou para não tentar amenizar, ou dizer, não é bem assim, e não vamos exagerar. Não, a palavra de Deus é o que ela diz que é. A verdade é uma só. Não há como fugir. Bom, eles teriam a mente totalmente corrompida. Como é que a nossa mente é corrompida? O texto diz: são homens que têm a mente totalmente corrompida. O que é que corrompe a mente? É aquilo que você ouve, é aquilo que você lê, é aquilo que você vê, é aquilo que você está recebendo. E as coisas que eu e você recebemos são muitas, e nós temos que usar um filtro para saber o que é que nós devemos realmente ver.
E o que é verdadeiro, o que é falso, o que é mentiroso, o que é fake news. Como é que a gente sabe disso? Lendo a palavra de Deus, examinando as Escrituras, para ver se realmente as coisas são como é dito que são. Eu disse essa semana para minhas netas e netos que estamos discipulando, eu disse, olha, vocês, principalmente uma das netas que está prestes a entrar na faculdade, eu disse, olha, você tem que ter muito cuidado com o que você vai ouvir lá. Porque as pessoas têm muito conhecimento humano, conhecimento literário, conhecimento intelectual, mas poucos têm o conhecimento de Deus. Têm ideias e conceitos totalmente mundanos, totalmente de acordo com o sistema do mundo. São pessoas que estão totalmente corrompidas pelas ideologias do mundo. Agora, eu disse para eles, olha, vocês têm que dar tempo para a palavra de Deus, para vocês poderem conhecer a palavra de Deus. Quando vocês forem numa igreja e ouvirem um pastor, testarem se o que ele está pregando é a verdade. Como eu digo para vocês, vejam se o que eu prego é a verdade. Se não for, chega para mim e fala, ó, está pegando bobagem. Eu vou ouvir, se você me convencer de que eu não estou pregando o que a Bíblia diz. Aliás, eu não sei pregar outra coisa a não ser a Bíblia. Mas eu sou homem e posso errar. Então é importante que nós conheçamos a Bíblia, não para ouvir de terceiros e aceitar de terceiros, mas aceitar com convicção, como quem já leu, já estudou, já entendeu. Outra característica deles, eles seriam reprovados quanto à fé. Quando é que alguém é reprovado quanto à fé? Nós podemos entender fé em dois sentidos. A fé em Jesus Cristo, e essas pessoas naturalmente eram reprovadas quanto à fé em Jesus. Quem crê em Jesus tem a sua vida mudada. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 1, verso 19, ele diz assim, ele recomenda a Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós temos que ter o cuidado para não andar fora da palavra de Deus. Porque se nós não buscarmos viver dentro da palavra de Deus, eu repito, não porque você possa, mas porque você tem que, pela fé, crer que Deus vai capacitar você, se você pedir a Ele. Eu devo pedir que Deus me dê graça, a graça já me foi dada, mas eu devo reconhecer que eu não posso em mim mesmo, e eu preciso dEle, para que eu possa viver a palavra dEle. Então, se eu tiver vivendo fora da palavra de Deus, eu não posso exercer fé. Se a minha consciência não estiver limpa diante de Deus, eu não tenho ousadia para orar. Como eu vou me dirigir a Deus sabendo que eu estou devendo Ele e não paguei? E como é que a gente paga? Pedindo perdão, se arrependendo, mudando de vida, mudando de atitude. Quinto lugar, eles não iriam longe, porque a insensatez deles ficaria evidente a todos. Verso 9, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então, não há como alguém prosperar, ser bem-sucedido
na prática do mal. Todas as pessoas que praticam mal vão colher o mal, é a lei da semeadura. Você não pode fazer o que Deus reprova e esperar que dele venha a bênção. Não vem. Você está abrindo a porta, a janela da sua vida para que o inimigo venha e assole. E ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que ficasse longe dessas pessoas. Fique longe destes. Por quê? Porque não são boas companhias, porque não são bons exemplos. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós sabemos, bem, há um adágio que diz: dize-me com quem andas, e eu te direi eu te direi quem és. Não há compatibilidade entre o ímpio e o crente em Jesus Cristo. Você deve amar o ímpio, deve amá-lo o tempo todo, estar pronto a ministrar a ele, mas não é alguém para você ter intimidade, não é alguém que serve como conselheiro. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão, na velha tradução, né? Não sei o que diz essa versão, bem nela. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o apóstolo recomenda: fique longe também destes. Em terceiro lugar, o apóstolo encorajou Timóteo a continuar a seguir de perto o seu exemplo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Olha, não é fácil alguém dizer isso para outra pessoa, mas a nossa vida deve ser um exemplo para os que nos rodeiam. E você e eu não podemos fazer isso senão na dependência do Espírito de Deus. Isso não implica em ser perfeito, em nunca errar, mas quando errar, admitir: olha, eu errei, falhei, não é assim que eu devia ter feito. E aí você continua sendo o exemplo, porque você confessou que Deus é Deus quando Ele ensina o certo. Você é que errou, porque você não vigiou, porque você deu bobeira, ou por qualquer outra razão. Mas eu e você devemos ser exemplo no ensino, na conduta, no propósito. O que é que norteia a sua vida?
a sua fé, paciência, aí vem o fruto do Espírito, amor, perseverança. Ele falou das perseguições e dos sofrimentos os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Ele está se referindo a quê especialmente? Se não me engano, interessante, eu tinha... não, está aqui. Atos 14, 19. Diz assim: entretanto, chegaram os judeus de Antioquia, Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Muitos creem que realmente, literalmente, morreu. Eu não chego a esse ponto, mas ele terá perdido os sentidos e as pessoas pensavam que ele tinha morrido e deixaram ele lá. E os discípulos o cercaram e ele se levantou. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Vamos lá em quarto lugar. O apóstolo salientou que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Será que existe perseguição hoje aqui no Brasil? Quantos acham que há perseguição para quem quer viver piedosamente, ou seja, devotadamente a Deus? Quem acha? SA, perseguição é as pessoas da sua própria casa, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola, as pessoas com as quais você convive por uma questão por N razões, e que não amam a Deus como você ama, você vai sofrer perseguição. Queira ser um crente de verdade e veja o que vai acontecer. Queira viver o Evangelho e ver se você não vai sofrer perseguição. E se você não sofre qualquer tipo de perseguição, significa que pode ser que você não esteja vivendo o Evangelho como devia viver. Porque você não está incomodando ninguém. Ninguém está criando problemas por você ser devotado a Deus, por amar a Deus, por servir a Deus. Em quinto lugar, o apóstolo salientou também que os perversos e os impostores iriam de mal a pior, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Todos nós sabemos que os perversos vão de mal a pior. Eles têm a impressão que estão bem, mas o fim deles é muito triste, muito triste. Basta ter olhos para ver e você verá que é isso que acontece. Em sexto lugar, o apóstolo encorajou Timóteo a permanecer no que ele aprendera e cria desde a sua infância. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo aprendera de pessoas idôneas. Quem eram e quem foram essas pessoas? Uma delas foi o seu pai na fé, o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 1, 2, a primeira parte diz assim: Timóteo, verdadeiro filho na fé. Foi Paulo quem o gerou em Jesus Cristo.
Foi pai porque ensinou, porque viveu como exemplo, porque amou muito este filho na fé. Na segunda epístola ao Timóteo, capítulo 1, entre os versos 1 e 5, Paulo escreve para Timóteo. No verso 2, ele se dirige a ele dizendo: ao amado filho Timóteo. No verso 3 ele diz: dou graças a Deus. E no verso 3, ainda no final, diz: porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Olha, é extraordinário você fazer discípulos e ver esses discípulos realmente crendo de fato e de verdade. Eu fico maravilhado com o ministério do pastor lá do Peru, José Fernando Barbosa. Olha, fico maravilhado, porque ele tem pouca cultura, se você já percebeu, mas esse homem me emociona só de ver. Ele é um homem que vive a palavra na sua limitação, na sua fraqueza. É um homem que faz discípulos. É um homem que realmente vai, corre atrás. Eu fico admirado. Ele tem um ministério totalmente diferente do meu, mas eu já experimentei isso na pele. E a coisa mais extraordinária que tem é você ganhar uma pessoa para Cristo, preparar essa pessoa e ver nela o fruto. E isso é fazer discípulo, é você evangelizar, é você cuidar. E é uma das necessidades que temos aqui. Pessoas que trabalhem com os novos, que amem os novos. E com a graça de Deus eu vou voltar a fazer isso no próximo ano, se Ele me der vida. Mas o apóstolo disse no verso, em 2 Timóteo 3,14, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. De duas outras pessoas Timóteo havia aprendido, da sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. 2 Timóteo 1, 4 e 5, ele diz, lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu me transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Na falta e ausência do pai e do avô, não sei porquê, não sei se eram viúvas ou o que aconteceu, mas a avó e a mãe foram responsáveis pelo ensino das Escrituras a Timóteo. Eu sempre procuro dizer, se você, mulher, não tem um marido crente, ou um marido que não é aquilo que devia ser, ou que você esperava que fosse, se ele não faz o que devia de fazer, faça você. Ensine para seus filhos a palavra de Deus, ore com eles. Isso é o dever do pai. Mas na falta do pai, por impedimento ou por qualquer outra razão, a mãe não pode deixar de fazer isso. É por isso que Provérbios diz assim, 22:6, ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Está aqui um exemplo disso, tá? Eu vivi essa experiência, já tive com o pé atolado lá no mundo, depois de ter conhecido Cristo quando criança, mas aquilo que foi plantado
veio a frutificar num tempo próprio, muito tempo depois. E eu sou fruto disso. Timóteo fora instruído pela sua avó Lloyd, pela sua mãe Eunice e pelo seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. O pai de Timóteo era grego, e tudo indica que ele não era crente. Ele casou com a mãe que era judia. Não sei como é que isso aconteceu, mas é assim. Mas estas pessoas ensinaram, foram exemplos. Mas o ensino de Timóteo tinha como base as Escrituras. Em sétimo lugar, o apóstolo afirmou que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Esse texto só já era bastante para dar uma mensagem. Mas aqui fala da inspiração das Escrituras. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Estou dizendo com as minhas palavras, porque o texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela reeduca na justiça. Nós devemos estar sempre aprendendo e reaprendendo. Em oitavo lugar, o apóstolo afirmou o propósito da Escritura. Aliás, está faltando uma palavra aqui. O apóstolo Paulo afirmou que devia ter. O propósito da Escritura é levar os que servem a Deus a serem perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. O texto diz: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É perfeito em Jesus, não é perfeito em você. É uma perfeição que eu e você devemos buscar em Jesus. Não espere perfeição em você, você não a terá nunca nesse mundo. Mas é algo que você deve buscar em Cristo. Você deve buscar ser como Ele foi, viver como Ele viveu, andar como Ele andou. É isso que eu e você temos que ter como alvo. É para isso que Ele veio. Ele veio para ir à cruz, para dar a sua vida por nós. Mas Ele veio também para ser modelo, padrão daquilo que Deus sempre planejou para o homem desde o princípio. Quando eu falo de homem, estou falando do ser humano. Concluindo, Timóteo disse no verso 1, mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Como vencer estes tempos difíceis? Eu creio que a principal maneira é você gastando tempo diariamente para conhecer as Escrituras, a vontade de Deus. Conhecendo as Escrituras, você vai ter motivo para orar. Porque você deve orar aquilo que você lê na palavra. Pedir a Deus para fazer de você aquilo que você vê na palavra que você não é em si mesmo. Mas você pode dizer: Deus, eu quero isso para mim. Eu não sou isto, mas eu quero. Eu te amo porque o Senhor me amou. E como é que eu sei que o Senhor me amou? Lendo a palavra dele. Ela diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, seja uma pessoa devotada a Deus.
seja uma pessoa que ame a Deus, que priorize Deus, que Ele seja o primeiro na sua vida. É a única maneira de eu e você sobrevivermos aos tempos difíceis. Eu peço que você feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, nós nos dobramos e nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa dependência completa de Ti, para vivermos aquilo que Tu ensinas a todos nós na Tua palavra. Livra-nos, Deus, da mediocridade. Livra-nos, Deus, da superficialidade. Livra-nos, ó Deus, da religiosidade. Livra-nos, ó Deus, do legalismo. Livra-nos, ó Deus, da formalidade. Livra-nos de toda aparência de piedade. E leva-nos a sermos amantes do Senhor. Possamos Te amar com todo o nosso coração, alma, força, entendimento. Para que possamos nos amar, nós precisamos Te conhecer e conhecer o Teu amor por nós. E à medida em que o conhecemos, nós podemos amar também os outros. Porque conhecemos o que somos em nós mesmos e aquilo que somos em Jesus Cristo. Sabemos-nos falhos, humanos, incapazes em nós mesmos de sermos o que desejas que sejamos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas. E pedimos que Tu nos ajudes a ser o que Tu tens planejado para nós. É isso que queremos, é isso que pedimos, é isso que Te suplicamos. Pedimos que o Senhor faça isso comigo, faça isso com a Tua igreja neste lugar. Tu faças isso com o Teu povo, com aquele que nos ouve, que realmente tem o desejo de viver uma vida de laço, no bom sentido da palavra, um vínculo com o Senhor. E eu Te peço que Tu nos abençoe, e abençoe aquele que quer se entregar de coração ao Senhor. Pedimos que o Senhor, ao sair daqui, nos leve em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos. Tu nos livres do mal, do maligno, da maldade, dos perigos, das enfermidades. Tu não nos deixes pecar contra Ti. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos. Guarda-nos para Ti mesmo, até que estejamos contigo na eternidade. Nós pedimos isso em nome de Jesus e agora